Feliz dia de hoje! Meu nome é Rodrigo Mendanha, sou nutricionista e trabalho com a nutrição holística. Hoje nós vamos falar sobre inflamação. Há um pouco tempo atrás eu fiz alguns stories e muita gente me mandou mensagem, muita gente compartilhou e muita gente apresentou muitas dúvidas em relação a esse tema. Então estou gravando esse vídeo para hoje te dar 4 dicas de alimentos anti-inflamatórios que vão te ajudar nesse processo de combate à inflamação. Bom, alimentos anti-inflamatórios. Quando a gente pensa em inflamação, nós estamos pensando em um processo complexo e multifatorial que ocorre em todo o nosso organismo, certo? A inflamação é algo que em todos os indivíduos a gente pode analisar, a gente pode observar que a inflamação está presente em diferentes graus. E o que seria inflamação? Vou dar um exemplo prático e um exemplo didático para vocês entenderem. A inflamação, quando eu faço um corte no meu dedo, por exemplo, o meu dedo ele fica dolorido, ele fica com vermelhidão, ele fica às vezes até um pouco de calor e até às vezes gera um pouco de pus. Tudo isso é um combate, tudo isso remete a uma possibilidade de melhora. Então nosso corpo recruta toda uma maquinaria, todo um organismo vivo para que essa agressão que o corpo sofreu, ela seja resolvida. Então a inflamação, ela serve para resolver problemas, né? E a inflamação, ela tem uma característica muito interessante. A inflamação, ela está totalmente associada ao nosso estilo de vida e a hábitos de vida inflamatórios, como por exemplo, o tabaco, como por exemplo o álcool, como por exemplo o sedentarismo. Então tudo isso nos inflama, tudo isso aumenta a nossa inflamação, tudo isso gera uma oportunidade para o corpo de ter que criar mecanismos de resolução. Dito isso, e vocês entendendo um pouco mais da inflamação, vamos aos alimentos anti-inflamatórios. Qual a importância de se usar alimentos anti-inflamatórios, Rodrigo? Não só pensando em tenho que resolver a inflamação, mas a gente tem que imaginar que ao melhorar a inflamação ou diminuir o grau de inflamação nesse organismo, nesse corpo, nesse ser humano, eu estou melhorando toda a capacidade de vitalidade, toda a capacidade funcional das nossas células. Na prática, isso vai influenciar diretamente em mais saúde, mais disposição, mais vitalidade, mais foco, mais memória e todas essas valências de estilo de vida que ao controlar a inflamação, ao gerenciar e modular a inflamação, nós podemos ter um grande benefício. Bom, alimentos anti-inflamatórios. O que eu posso usar, o que eu preciso fazer, o que eu posso comprar de uma maneira fácil e acessível para diminuir esse grau de inflamação do meu organismo? Pessoal, vamos focar em comida de verdade. A gente precisa entender que o simples é o mais eficiente, que a natureza nos deu recursos, nos deu ferramentas para a gente nutrir o nosso corpo, para a gente nutrir o nosso terreno biológico. Então, alimentos anti-inflamatórios que são destaque. Primeiro deles, a cúrcuma. A cúrcuma exibe diversos trabalhos científicos e diversas possibilidades ao pensarmos na questão inflamatória. A cúrcuma em si, assim como os outros alimentos que eu vou citar, ela tem uma capacidade muito expressiva de inibir o NF-κB, que é o fator, que é o alvo master da inflamação. Quando esse NF-κB ele é ativado, toda uma cascata de sinalização, toda uma repercussão posterior é desenrolada a partir dessa ativação do NF-κB. Por exemplo, uma noite mal dormida, um estresse agudo ou crônico, ele vai estar aumentando esse grau de inflamação no nosso organismo. E a cúrcuma pode ser usada de uma forma muito inteligente. Então a gente pode usar a cúrcuma, por exemplo, em pó e colocar na comida. A gente pode usar a cúrcuma num shot, misturar a cúrcuma com limão, com um pouquinho de água e tomar logo ao acordar, para dar aquele primeiro estímulo anti-inflamatório. Eu posso usar a cúrcuma em receitas e em diversas outras possibilidades de preparação. O segundo
que eu vou trazer para vocês é o gengibre. O gengibre, ele tem um potencial, uma capacidade anti-inflamatória muito evidenciada nos artigos científicos. Então o gengibre, ele vai estar atuando ali em certos pontos da inflamação, resolvendo essa inflamação e diminuindo esse grau de inflamação. E como que eu posso usar esse gengibre, Rodrigo? Posso usar o gengibre, por exemplo, fazer um chá com a raiz do gengibre. Eu posso macerar esse gengibre e fazer um shot, por exemplo. Eu posso pegar esse gengibre e colocar em receitas diversas. Por exemplo, um purê de abóbora com umas lasquinhas de gengibre é uma refeição muito saborosa e uma refeição que tem uma capacidade anti-inflamatória também bem interessante. O terceiro elemento que eu trago para vocês em relação à inflamação são as frutas vermelhas. As frutas vermelhas, não só o morango, mas também a jabuticaba, a amora, o mirtilo pode ser usado, a framboesa pode ser usada e, obviamente, a gente tem que pensar em acessibilidade, o que está mais acessível para você. Então vamos focar principalmente na jabuticaba, que nós temos jabuticaba no Brasil com uma grande possibilidade de ser usada. Principalmente, por exemplo, para fazer um chá de casca da jabuticaba. O chá de casca da jabuticaba tem uma capacidade anti-inflamatória e antitumorogênese, que é todo um processo de formação de um possível tumor. O chá de casca de jabuticaba já foi evidenciado na literatura científica como uma ótima estratégia para diminuir a inflamação e diminuir essa capacidade cancerígena, entre aspas. O quarto e último elemento que eu vou trazer para vocês, além da cúrcuma, do gengibre e das frutas vermelhas, as folhas de coloração verde escura. Então, couve, espinafre, agrião, rúcula e outras punks também. As punks são plantas alimentícias não convencionais, plantas que crescem de uma forma muito harmônica e de uma forma muito natural, e elas não estão exibidas na nossa literatura como possibilidades fáceis e palatáveis das pessoas entenderem a grande possibilidade que existe em torno dessas plantas alimentícias não convencionais, como por exemplo a taioba, como por exemplo a chaia, como por exemplo a Ora pronobis. Ora pronobis mesmo aqui em casa tem muita Ora pronobis e provavelmente na sua casa também deve ter Ora pronobis e você nem conhece. Mas o que eu quero ressaltar é, as folhas verdes escuras, elas têm uma capacidade de diminuição da inflamação, de diminuição do grau inflamatório do seu organismo de uma forma muito expressiva, de uma forma muito significativa. Então use as folhas verdes ao longo do seu dia. Use, por exemplo, a couve junto com o ovo mexido de manhã, ou faça um omelete com espinafre. Use a Ora pronobis e use também a rúcula na hora do almoço, use o agrião e a couve de noite. Então a gente tem a possibilidade de espalhar isso ao longo da nossa alimentação, ao longo do dia. Então, se você ficou comigo até agora nesse vídeo, eu te agradeço demais o carinho e a confiança. Nós estamos produzindo conteúdo de qualidade em todas as nossas plataformas digitais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. E se você conseguiu extrair coisas boas desse vídeo, se eu conseguir compartilhar de uma forma simples e natural com você conteúdo de qualidade que vai te ajudar na sua trajetória, eu peço que você compartilhe esse vídeo e esse material com outras pessoas que também podem ser ajudadas, que também podem se beneficiar desse conteúdo, certo? Então é isso, muito obrigado, namastê!